Oi, meu nome é Ana, eu tenho 27 anos e eu posso te dizer com certeza plena que eu achei aos 20 que quando eu tivesse 27 a minha vida seria completamente diferente. Eram planos como mestrado, doutorado, talvez professora universitária, talvez já noiva a essa altura do campeonato. Com minha própria casa, a vida completamente dentro dos trilhos que tendem a ser planejados pela sociedade bem antes da gente começar a sonhar com eles. Esses grandes marcos que são tão definidores da nossa identidade que às vezes a gente nunca nem sequer considerou se realmente eram algo que a gente queria. E foi isso que aconteceu na virada dos 27. Seria uma idade extremamente comum para qualquer outra pessoa, mas para mim foi uma idade definidora. Tudo que eu conhecia antes, tudo que eu achava que era certo antes, passou a ser uma dúvida, passou a ser um recomeço, talvez. E então eu fui seguindo dia após dia com zero clareza do que viria depois. E talvez a vida seja isso, a gente levar um dia após o outro sem saber mais nada além. Esse ano não foi como eu planejei. Eu comecei de uma forma e terminei em outra completamente diferente. E aí é isso que essa série vai ser sobre. Vocês vão comigo nessa jornada descobrir quais são os próximos capítulos. Será que vocês me escutam dessa distância? Eu tenho planejado fazer esse vídeo, essa série, que eu não sei quantos vídeos serão, porque quanto tempo não é uma pessoa vai demorar para descobrir o que fazer com a própria vida. Mas faz um tempo que ficou anotado no meu caderno de ideias e eu fiquei postergando. Inclusive, no meu cronograma, ontem, na verdade, deveria ter postado o vlog de passar um dia comigo na sexta-feira. Mas aí eu tive ontem uma emergência familiar, então ficou metade do vlog editado. E eu acordei hoje e simplesmente decidi que era o dia que eu começaria essa série e que eu já enrolei demais. Basicamente foi isso. Como eu já expliquei anteriormente, para mim, 27 anos foi a idade meio que definidora. Eu acho que vai ser o ponto de virada para mim. Vai ser um marco a vida antes dos 27 e a vida depois dos 27. Tudo que eu fiz esse ano, tudo que eu deixei de fazer esse ano, com quem eu não estive ou com quem eu estive esse ano, acabou virando algo diferente, algo que marcou mais do que marcaria nos 26, nos 24, nos 25, talvez nos 29, nos 30, eu não sei. E esse ano, gente, mudou tudo. Vou falar com vocês, eu tô aqui num fluxo de consciência. Eu queria ter feito um script, mas aí eu tava querendo fazer essa série de uma forma tão perfeccionista que eu jamais iria fazer essa série, porque eu jamais iria achar que a forma que eu planejava era boa o suficiente. E esse é um dos pontos que eu estou começando a eliminar em mim aos 27, porque eu percebi o quanto isso estava me segurando, o quanto eu precisava fazer as coisas com medo, sem medo de elas estarem falhas. Então, se a minha linha de pensamento for um pouco confusa para vocês em algum momento, tenham em mente que eu sou um ser humano falho. E você também. Mas eu comecei em 2025
Não acredito que eu errei o ano. Quase errei o ano. Comecei em 2025 trabalhando 5 empregos, sem viver. Eu estava financeiramente melhor do que em outras épocas do ano, não vou mentir. Mas eu não estava feliz, eu estava exausta, minha saúde não estava no melhor momento, tanto que me detonou tanto aquilo que eu vivia de atestado, 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 não porque eu sou uma má trabalhadora, mas porque eu fiquei debilitada. E aí eu tracei um padrão. Quais foram as épocas da minha vida que eu fiquei mais debilitada? As épocas que eu estava trabalhando na sala de aula. Então, 2025 foi o ano que eu decidi que eu não seria mais uma professora. Depois de 7 anos, praticamente, de experiência, eu desisti de ser professora. No momento, eu ainda dou aula particular, mas não é um plano que eu tenho para a vista a longo prazo. Eu não tenho planos de voltar para a sala de aula, não tenho mesmo, a menos que a necessidade aqui seja tão extrema que todo mundo dessa casa está passando fome. E eu não acho que esse seja o cenário. Então, eu me demiti. Só tinha meus freelancers na mão. Deixei de ser CLT. Eu comecei daí. E então, quando a vida começou a melhorar um pouco, veio o famoso episódio depressivo, que tem inclusive um vídeo sobre ele aqui. Uma coisa que eu não gosto de falar abertamente por causa do estigma é que eu tenho transtorno afetivo bipolar, tipo 1. Então eu vivo entre altos e baixos. Alguns de vocês já perceberam lá no Instagram. Pelos próprios poemas, pelos próprios textos, dá para mapear os altos e baixos do transtorno. E esse episódio foi particularmente mais difícil, porque ele durou 6 meses. Sim, eu sei qual foi o gatilho dele, mas não é uma coisa que eu quero entrar. E aí, esse episódio me deixou completamente perdida, mais do que eu já estava quando eu saí da minha área de profissão. Eu achei que eu estava só perdida profissionalmente, mas aí eu descobri que eu estava perdida em questão do que eu quero em relacionamentos, eu não digo nem românticos, eles também, mas relacionamentos no geral. Porque se eu sabia perdoar, ou se eu queria perdoar, qual era a diferença entre os dois. Eu fiquei muito de frente, assim, com a minha mortalidade. Tive muitos momentos difíceis, eu quase, por pouco, não saí dessa. Mas aí eu descobri que eu não era mais a pessoa que eu era até o começo de 2025. Algo mudou completamente e provavelmente jamais voltaria a ser o mesmo. Então essa foi uma necessidade de avanço, de mudança. Eu não sei como vai ser minha vida profissional. Eu tenho algumas ideias. Eu sei que eu quero trabalhar mais a minha criatividade e eu quero descobrir formas de tornar minha criatividade alguma coisa rentável. Eu sei que títulos para mim, como eu falei no começo do vídeo, mestrado, doutorado, etc, não me importam mais. Me importa a busca pelo conhecimento, isso é algo que eu nunca vou deixar de lado. Mas o título em si não tem aquele mesmo impacto que tinha antes. Não me entendam mal. Eu completei a maior parte das minhas metas. Eu fiz a conta da porcentagem de metas que eu consegui cumprir. A gente está em novembro, quem sabe até aumente essa quantidade.
mas eu consegui cumprir 80% das minhas metas, mesmo nesse estado depressivo, com dificuldades, com burnout. Eu consegui cumprir 80% das minhas metas, isso é algo grande. Eu não vou falar delas agora porque eu pretendo fazer um vídeo sobre metas e como eu organizo as minhas, caso vocês queiram saber. E, como eu disse, muita coisa mudou. Meu estilo de me vestir foi mudando. Minha culpa em me priorizar foi mudando. Eu comecei a me tratar um pouco melhor. Eu comecei a querer me cuidar um pouco mais, porque eu não quero voltar para o ponto que eu estive no meio do ano, na maior parte do decorrer do ano. E também teve não foi só de insight que eu vivi, não é só insight que eu trago para vocês. Também foi um ano de muitas perdas. Vocês viram que eu coloquei uma filmagem dos meus livros e que eu perdi cerca de 180 deles. Eu não perdi os livros, literalmente eu tive que vender os livros porque a depressão me levou num ponto tão extremo que eu não tinha condições de fechar as metas financeiras que eu precisava fechar nos meus trabalhos freelancers. Então os livros foram embora. Vocês sabem, eu sou escritora, eu sou professora de literatura, eu sou apaixonada por leitura, então uma parte de mim foi embora permanentemente. E foi muito triste, foi muito doloroso, mas aí eu peguei aquele dinheiro e fui fazer a feira, pagar as contas, que é uma coisa que eu precisava fazer. Então, foi uma coisa muito extrema esse ano. Tem uma novidade também muito grande, muito boa, que é um marco de vida para contar, mas eu não posso contar agora. Olha aí, agora vocês têm um motivo para ficar me acompanhando, porque eu vou contar. Não agora, mas eu vou contar. E então, eu comecei a ser mais disciplinada comigo na questão de exercício físico, apesar de estar afundada na depressão. Eu não consegui, eu passei 3 meses sem ir e depois eu voltei para academia e consegui manter um fluxo bom. Tirando um problema de saúde que eu tive e um imprevisto, eu mantive 6 dias de semana indo. Eu teria ido até no domingo se a academia abrisse, mas a minha academia é de bairro e não abre nos domingos. Eu mudei totalmente a minha alimentação. Tipo, pra quem não... Acho que eu nunca falei da minha relação com comida aqui, mas é bem problemática. Eu só comia carne vermelha, que é a carne moída, apenas essa. Texturas de comida me incomodam. Eu não comia verdura, não como fruta, não comia frango. E agora eu tô simplesmente comendo, vocês veem nos stories, pratos de salada gigantes com frango, com arroz integral, macarrão integral. Comecei a comer de forma saudável, inclusive eu tive uma chamada, assim, um wake up, acorda aí, do meu nutricionista. Eu fiz os exames de sangue, a maior parte deu ok, colesterol levemente alto, gordura visceral, que é perigosa, e também que eu tinha que mudar essa alimentação, eu tinha que me cuidar fisicamente, eu tinha que fazer exercício, eu tenho que fazer cardio, eu tenho que ter essa boa alimentação, eu tenho que dormir bem, eu tenho que cuidar de mim e eu não cuido de mim. Eu vou ser bem sincera com vocês e não me julguem. Como eu já disse, eu moro na casa da minha avó, então, e tem nós três aqui, eu, ela e minha mãe e Theo. Se eu morasse sozinha, eu provavelmente já estaria desnutrida, porque eu fico tão focada em trabalhar, tão focada, que eu esqueço de ir ao banheiro, eu esqueço de tomar água, eu esqueço de comer. Então, assim, é o tipo de coisa que eu só ia atrás da cozinha se eu já estivesse quase desmaiando. E eu tenho sempre a minha mãe ali lembrando, na hora do almoço, bora. Porque se não fosse assim, eu
Eu, sei lá, eu tô com 55 quilos, eu provavelmente estaria na casa dos 40. Eu tenho 1,61 m, tá, gente? Então 40 pra mim já é um pouco, né? E ele me deu essa chamada que eu precisava me cuidar melhor, porque todo mundo na sociedade tem chance de ter um infarto. Como eu tenho uma condição cardíaca e como eu tive uma perda de uma parte do meu miocárdio, e como eu já tive quase começo de infarto justamente pela profissão de ser professora, pelo estresse da sala de aula, eu precisava me cuidar muito melhor do que a maior parte da população precisava, porque eu tenho uma inclinação maior ao infarto do que outras pessoas têm. E apesar de ter lutado tanto contra o desejo de não estar mais aqui, eu não quero ir agora. E eu não quero ir assim. Então, foram muitos pontos de mudança. Vocês viram que o Insta, se você me segue no Insta, que é @bagunça _ memórias, o bagunça sem o cedilha, vocês vão ver que a página está num processo de rebranding. Eu mudei a página de perfil, a foto do perfil, eu mudei meu estilo de postagem, fonte, cores, paleta de cores. Mudei também o formato, sempre jogava texto, agora eu tô misturando com reels e fotos. E eu tenho estudado formas de aprimorar isso. Vocês estão muito longe de mim, então eu não sei há quanto tempo eu estou falando. Eu espero que seja menos do que eu penso. E até aqui no próprio YouTube, como vocês viram, eu passei também por outro processo de rebranding, de bagunça de memórias, tornou-se Ana Araújo, criadora de bagunça de memórias, a foto mudou e o formato do conteúdo mudou. Foi o que me permitiu criar essa série para mostrar para vocês um pouco do meu processo de mudança. Eu sei que é o fim do ano, eu sei que provavelmente as pessoas deixariam para começar isso em janeiro, mas eu não quero esperar mais, eu já comecei o meu processo. Eu entrei numa comunidade para aprender formas de empreendedorismo, para aprender a trazer melhores conteúdos, aprender coisas novas que eu não conheço, que, como eu disse para vocês, conhecimento é importante para mim. E isso também foi um game change para mim, porque é uma virada de jogo para mim, porque era algo que eu precisava. E eu não sei como eu vou terminar 2025. Eu sei o que eu vou estar fazendo em dezembro de 2025, mas eu não sei muito mais além disso. Eu sei que eu estou mais aberta a mudanças, mais do que eu tento a ser, como vocês veem. É como eu coloquei uma enquete e alguém disse que eu sou como uma fênix, sempre morrendo e renascendo das cinzas. E para mim é sobre isso. Eu vou continuar renascendo das cinzas. Dessa vez eu vou documentar o processo de renascimento das cinzas com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tanto quanto fez para mim. Se você estiver precisando de mudança, faça. É agora. Não espera para janeiro, não espera para segunda. Você pode começar agora mesmo. Você pode começar neste exato segundo. Não existe hora certa, não existe momento certo. O momento certo é aquele que você decide que vai fazer. E é isso. Nada muda se nada mudar. Então, se você acha que tudo está na mesmice, que você não aguenta mais um dia igual ao outro, nada muda se nada muda. Então, alguma coisa tem que ser alterada.
eu não aguentava mais. Então eu lembrei dessa frase. Nada muda se nada muda. E comecei a fazer as minhas pequenas mudanças que podem me trazer grandes resultados. Até o próximo episódio. Vejo vocês por aí. Essa semana eu vou terminar de editar o vlog. Vou postar para vocês. Me sigam no Insta. Se inscrevam. Se você gostou desse vídeo e se fez sentido para você, aperte em curtir. Eu estou sempre aberta para conversar nos comentários, caso você tenha algum insight ou alguma visão, ou se você também está nesse mesmo processo que eu. Até a próxima.